Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 102. Neste primeiro momento nós leremos até o verso de número 11. Salmo número 102. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Amém. Deus fala conosco através da sua palavra. Mas quando olhamos os Salmos, nós percebemos também um homem falando com Deus. O ser humano expressando os mais diversos sentimentos diante de Deus. E nós vamos, nesse Salmo 102, percebemos a expressão da tristeza sendo manifesta aqui. E a nossa reflexão hoje pode muito bem ser chamada de sombras escuras, como nós entoamos aqui naquele hino 347. É interessante que esse salmo ele começa com um dia nublado, com sombras escuras, mas terminará com o sol raiando, com o sol brilhando. E nós vamos ler neste primeiro momento a parte nublada deste salmo. E o texto sagrado nos diz assim: ó Senhor, ouve minha oração e chegue a ti meu clamor. Não escondas de mim o rosto quando estou angustiado. Inclina os ouvidos para mim quando eu clamar, ouve-me depressa. Pois meus dias desaparecem como fumaça, e os meus ossos ardem como brasa. Meu coração está ferido e seco como a erva, por isso até me esqueço de comer. De tanto gemer, meus ossos se apegam à pele. Sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e vivo como um passarinho solitário no telhado. Meus inimigos me afrontam todo dia. Os que estão furiosos comigo me amaldiçoam. Tenho me alimentado de cinzas e misturado minha bebida com lágrimas. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantastes e me lançastes para longe de ti. Meus dias são como a sombra que declina, e vou murchando como a erva. Quantos já sentiram assim? Todos nós já sentimos assim, em alguma medida. Já tivemos dias nublados, e não há pecado em ter dias nublados, meus irmãos. Uma espiritualidade sadia também anda lado a lado com emoções sadias. Se uma pessoa é espiritualmente saudável, ela consequentemente será emocionalmente saudável. E ser emocionalmente saudável é entender que na nossa vida há os momentos de alegria, mas há também os momentos de tristeza, há os momentos de ira, há momentos de medo, e nós precisamos aprender a conviver com cada um desses momentos. É contraditório alguém que seja espiritualmente saudável ser emocionalmente imaturo. Essas duas coisas elas andam juntas. E uma sugestão de livro para os irmãos é Igreja Emocionalmente Saudável. Precioso livro que li nesses últimos tempos. Emocionalmente Saudável é um livro muito precioso que nos ajuda a pensar nisso. E o Salmo 102, meus queridos irmãos, também poderia ser chamado de um salmo daqueles que andam entre as ruínas, porque o verso número 6 vai dizer: sou como um pelicano, ou como a coruja no deserto, como a coruja das ruínas. É interessante que podemos contrastar o verso número 6 do Salmo 102 com o verso 5 do Salmo 103, que semana que vem, permitindo Deus, estudaremos e meditaremos nele. Observe o que a
alegria, para a gratidão e a experiência da renovação do nosso Deus. É muito precioso nós considerarmos isso, meus queridos irmãos, e aprender à luz desse salmo sobre como lidar com os dias de sombras escuras. E nesse salmo eu quero pensar, em primeiro lugar, com os irmãos, sobre as causas da tristeza. E aqui a primeira causa que nós encontramos neste texto é a causa da brevidade da vida. A primeira coisa que causa angústia nesse salmista é a brevidade da vida. O texto vai dizer: pois meus dias desaparecem como fumaça, e os meus ossos ardem como brasas. Então, a brevidade da vida pode nos trazer profunda angústia, mesmo para aqueles que possuem a convicção da salvação eterna, mesmo para aqueles que já caminham com Jesus. Sim, a brevidade da vida pode gerar essa inquietação, essa tristeza no nosso coração. Outro motivo que causa tristeza nesse salmista é a dor no corpo, é as dores em seu corpo, porque no verso 3 ainda vai dizer: e meus ossos ardem como brasa. E aqui, no dia a dia da vida pastoral, da nossa vida como igreja, vez ou outra, nós temos irmãos com os ossos doentes, cansados, as dores vão chegando, e isso pode sim nos causar tristeza, isso sim pode nos causar abatimento, e causa abatimento porque podemos olhar para casa e falar assim: não, antigamente eu ia, fazia isso, aquilo, arrumava a casa em um dia, ia no supermercado em um dia, resolvia tudo em um dia, agora eu faço isso tudo às prestações. E se eu faço uma coisa, já fico exausto, cansado. Isso pode causar tristeza no primeiro momento, mas a palavra de Deus vai nos mostrar, meus queridos irmãos, que isso faz parte da vida, da nossa humanidade. Nós estamos sim suscetíveis a essa realidade e não somos os primeiros a viver isso. Outra coisa que causa tristeza no salmista, agora olhando para os versos 4 e 5, é a depressão do espírito. E os versos 4 e 5 vai dizer: meu coração está ferido e seco como a erva, por isso até me esqueço de comer, de tanto gemer, meus ossos se apegam à pele. É interessante que nós percebemos, meus queridos irmãos, que a depressão na alma também pode nos acontecer, assim como aconteceu aqui com o salmista. E não é pecado. Não é pecado. A depressão não é pecado. Ao longo da vida da igreja evangélica, por muitos anos, as igrejas ouviram: olha, se você está depressivo, você está em pecado. E aqui quer dizer, não necessariamente. Elias viveu dias de depressão. Ele foi lá para a caverna, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que ao longo da sua trajetória nos inspira, um homem que foi trasladado, não experimentou a morte. Esse homem experimentou a depressão. A depressão, meus queridos irmãos, pode ter causas bioquímicas, pode em algum momento nos soltar alguma vitamina, e de modo que fiquemos depressivos, a vitamina D principalmente. A depressão pode ser causada por realidades, meus queridos irmãos, de notícias ou circunstâncias que nos acometem. Isso pode nos acontecer, podem ser por circunstâncias pontuais. E nós precisamos entender que sim, isso é possível. E essa pode ser uma causa das nossas angústias. E nós podemos lidar com isso, assim como o salmista o fez, e como o salmista lidou com esses momentos. Falando com Deus, clamando ao Senhor. Hoje nós temos tantos outros recursos também que podem nos assistir. E nós precisamos valorizar e aproveitar cada situação. Outra situação que causou angústia ao salmista é os versos 6 e 7. E aqui nós pensamos na experiência da solidão. O salmista, no verso
6, sente como uma coruja que está em ruínas, solitário. O verso 7 vai dizer: não durmo e fico como um passarinho solitário no telhado. E esse sentimento de solidão pode nos acontecer mesmo estando no meio de tanta gente. Mesmo estando no meio de uma multidão, ainda assim é possível que sintamos sozinhos. E aqui o salmista está nos mostrando: olha, isso pode acontecer. E nós precisamos atentar para isso. Outro motivo que causou angústia é o fato do salmista estar sendo amaldiçoado ou repreendido pelos seus inimigos. O verso 8 vai nos mostrar isso: meus inimigos me afrontam todo dia e estão furiosos comigo e me amaldiçoam. Verso de número 9, o estado de humilhação aqui é mencionado: tenho me alimentado de cinzas e misturado minha bebida com lágrima. E por fim, nós percebemos aqui, nesses versos, causas da tristeza. E a maneira poética, a maneira eloquente que esse salmista vai retratar essa realidade. Mas quero pensar com os irmãos neste momento sobre os efeitos que a tristeza produz. Já falei então das causas da tristeza, e agora eu quero pensar com você sobre os efeitos da tristeza, que está no verso 4. Verso número 4 vai dizer: meu coração está ferido e seco como erva. O que diz no final do verso? Então, o efeito da tristeza pode ser a falta de apetite, esquecer de comer, esquecer, meus queridos irmãos, de usar os meios apropriados para o nosso sustento. E isso pode ser fisiológico, pode ser de fato arroz, feijão, mas também pode ser no sentido espiritual. Esquecemos de nos alimentar espiritualmente. Esquecemos das promessas de Deus. E antes de seguirmos, nós vamos cantar muito que nós ensaiamos já. Ó, como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Deus. 349 do cantor cristão. E aqui quero recordar com você as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Vamos lá? Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, a quem confia na sua graça. Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, Então, se a tristeza produz esse efeito de esquecermos das promessas de Deus, esse hino nos lembra. Nos lembra das promessas de Deus, e a promessa que Ele fez: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. É possível que esqueçamos o passado e as experiências, aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, mas mais uma vez, lembre-se que Deus tem cuidado de nós. Ele tem nos sustentado. É possível que em algum momento esqueçamos até mesmo da obra de Cristo Jesus nas nossas vidas. Mas aqui queremos desafiá-los, encorajá-los a voltar e perceber o grandioso amor que Cristo tem por nós. A que você traga à memória aquilo que te traz esperança. A tristeza sim pode nos levar à fraqueza, à debilidade, mas devemos lutar com ela, trazendo à nossa memória a palavra de Deus.
28. Verso 12 diz: mas tu, Senhor, está entronizado para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de ti compadecer dela, o tempo determinado já chegou. Porque teus servos amam até suas pedras, se compadecem por causa de sua humilhação. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, e na sua glória se manifestar, e atender à oração do desamparado, e não desprezar a sua oração, Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Os olhou desde o alto do seu santuário, desde o céu o Senhor contemplou a terra. Para ouvir o gemido dos presos, para libertar os condenados à morte. A fim de que estejam anunciados o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém. Quando se congregarem os povos dos membros para prestar culto ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, apregoou os meus dias. dizia ele: Deus meu, não me leves no meio dos teus dias, tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. eles prevalecerão, mas tu permanecerás. Todos eles com um vestido envelhecerás. Todos eles com um vestido envelhecerão. Com roupa os mudarás. E ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua mente ficará firmada pelo ti. Amém. Primeira verdade consoladora que podemos ter é que Deus não pode ser afetado pela tempestade. Deus não pode ser afetado pelos tempos de tristeza. Deus é soberano acima delas. Verso 12: mas tu, Senhor, está entronizado para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. E ao longo de todos esses versos é enfatizada a soberania de Deus, a eternidade de Deus e a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus é eterno. E Ele quer conduzir os seus filhos ao caminho da eternidade. Ele quer conduzir a sua igreja para um lugar onde não haverá mais choro, nem pranto e nem dor. Ele quer nos conduzir para a santa cidade, a Sião celestial, onde seremos restaurados. Observe que possivelmente esse texto tenha sido escrito nos dias do exílio babilônico, nos dias em que os muros estavam quebrados, em ruínas. Essa pista nós temos no verso 6, nós temos também a seguir no verso de 13: tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é tempo de compadeceres dela. Sim, o tempo determinado já chegou. É hora da restauração, é hora da reconstrução. E nós podemos aplicar essa chegada dessa hora para o presente que estamos vivendo, de que o socorro do Senhor está se aproximando, o consolo do Senhor está chegando, e já podemos ver aqui nos testemunhos dos irmãos muitas vitórias. Sim, temos sim por lutas passadas, temos sim passado por nuvens escuras, temos passado por noites sombrias, mas o socorro do Senhor vem. Podemos olhar também para esses versos e pensar, meus amados irmãos, na perspectiva futura da eternidade, onde a Sião celestial, a igreja do Senhor Jesus, será para todo sempre restaurada. E estaremos na presença do Senhor para todo sempre. Sião também é uma expressão para se referir ao povo de Deus. E Deus se compadece dela, Deus zela dela, Deus cuida dela.
Outra verdade consoladora para os nossos corações é que Deus atende a nossa oração. Versos 16 e 17 vai dizer: quando o Senhor edificar Sião e se manifestar em glória, atendendo a oração do desamparado e não desprezando a sua súplica. No começo dessa mensagem perguntei quantos se identificavam com os sentimentos do salmista de tristeza. E se eu perguntar aqui, quantos já foram respondidos por Deus? Todos nós já tivemos respostas de Deus. Quantas vezes já fomos surpreendidos, meus irmãos, por orações que fizeram por nós? Nós nem temos conta disso. Quantas e quantas orações. E Deus, Ele se revela aqui como aquele que cuida do seu povo, daquele que nos sustenta nos dias de provação. Ele é a nossa esperança, meus queridos irmãos. E por fim, observe o verso de número 28: os filhos dos teus servos habitarão seguros, e a sua descendência ficará firmada diante de ti. Não é somente Deus que é eterno, nós também viveremos eternamente com Ele. Podemos aqui lembrar do verso 6 do Salmo 23: e habitarei na casa do Senhor por 30 dias, por 365 dias, para todo sempre, por longos dias. No Senhor a segurança, no Senhor a restauração. Vamos ficar de pé então. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque em Ti há esperança para os dias maus, para os dias de angústia, os dias de tristeza. E a minha oração é que o Senhor possa visitar todas as famílias do Teu povo, abreviando e dando a capacidade para superar estes tempos de adversidade. A nossa oração nessa noite é pedindo que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração dos Teus filhos e filhas em Cristo Jesus. Que toda cidade seja superada no Teu poder, que todo medo seja superado, Deus, que a nossa esperança seja renovada no Senhor. Pai, continue com a Tua igreja